Olá, eu sou a Belém Dorce, este é o Cleber Oliveira, Laura está o Rafael Antunes. Temos um quinto integrante, mas ele não pôde comparecer por motivos pessoais, que é o Lucas Santos. Nós vamos falar sobre os princípios matemáticos do origami e somos todos integrantes do curso de Química da UFSCar, do campus de Sorocaba. E esse trabalho é do professor Renato Fernandes Cantão. Pois bem, o origami é uma arte secular japonesa. No entanto, foi a partir de 1970, com o Zita, que definiu 6 operações básicas que definiam um único vínculo, combinando retas e pontos. Apesar de, em 1979, Jacques Justin suspeitar que haveria uma sétima combinação, ele publicou um artigo vendo a possibilidade de que haveria essa combinação. Foi só em 2002, com Hattori, que publicou definitivamente e comprovou pelos seus estudos que haveria um sétimo axioma. E esses 7 axiomas ficaram conhecidos como axiomas de Zita-Hattori. Em 2003, Robert Lang, através de seus estudos, evidenciou que não haveria mais combinações possíveis para criar novo axioma, ficando assim conhecidos só os 7 axiomas criados por Zita-Hattori. No nosso trabalho, a gente vai apresentar os 7 axiomas de Zita-Hattori e mostrar como combinações entre pontos e retas podem formar vínculos que formam as dobraduras dos origamis. E para encerrar, a gente vai mostrar que é possível e como resolver equações quadráticas usando dobraduras. Então, pessoal, a gente vai começar falando sobre o axioma 1, em que se fala de uma dobragem única por 2 pontos, que seria o quê? Dados 2 pontos, P1 e um ponto P2, tem uma reta que passa coincidindo eles, que basicamente seria uma dobragem. Quer ver? Seria esse o axioma 1. Este é o axioma 2 e ele consiste em uma dobragem única que torna 2 pontos coincidentes. Então, vamos marcar 2 pontos, P1 e P2. Entre eles, traçamos uma reta, que vamos chamar de L. No ponto médio dessa reta, vamos marcar um ponto. E perpendicular à reta, bem no ponto médio, vou traçar uma reta tracejada. Essa reta será a reta em que vai acontecer a dobragem. Tornando os pontos P1 e P2 coincidentes. E esse é o axioma 2. O axioma 3 nos diz que existe uma única dobragem que torna 2 retas coincidentes. Essas retas podem estar paralelas ou serem retas concorrentes. Primeiro vamos ver o caso das retas paralelas. Traçamos uma reta que chamamos de L1, uma reta paralela L1 que chamaremos de L2. Então escolhemos um ponto qualquer de L1, traçamos uma reta perpendicular a L1 e L2 que passe pelo ponto escolhido, que chamaremos de P1.
Essa reta perpendicular terá uma intersecção com L2, chamaremos de ponto P2. A dobragem, então, dita pelo axioma 3, será a que faz com que P1 coincida com P2. Vamos ver o que acontece quando as retas são concorrentes. Traçamos uma reta e chamamos de L1. Chamaremos sua concorrente de L2. O ponto de intersecção entre elas chamaremos de ponto C. E a partir dele, ele será o centro de uma circunferência. Essa circunferência terá 4 intersecções com as retas. Chamaremos de A, B, X e Y. A dobragem, que faz com que a reta L1 e L2 sejam coincidentes, é a mesma que faz com que A encontre B e X encontre Y. A reta da dobragem, que é essa aqui, é bissetriz do ângulo entre as duas retas, esse ângulo e esse ângulo. E esse é o axioma 3. Agora a gente vai fazer o axioma 4, em que através de uma dobragem única e perpendicular a uma reta que passa a um ponto. Então a gente vai ter uma reta qualquer, vamos fazer uma reta aqui, vamos chamar ela de reta L. A partir dessa reta a gente vai criar um ponto qualquer que a gente vai chamar de ponto C. Por que C? Porque a partir desse ponto nós vamos criar uma circunferência cujo raio tem que ser maior a distância à reta L. Vamos fazer aqui, ó, circunferência. Pronto. Como pode ver, a circunferência cruza a reta L em 2 pontos, que nós vamos chamar de ponto A e de ponto B. A partir do ponto A e do ponto B, a gente vai criar 2 circunferências cujo raio é do ponto A ao ponto B.
A mesma coisa a gente vai fazer para o ponto B. Ó, coincidiu certinho. Certo. Tendo em vista isso, a gente vai pegar e vai dobrar, fazendo com que ambos os pontos se tornem coincidentes. Como a gente pode ver, a partir da dobragem feita, ela cruzou exatamente no ponto C, que é perpendicular à reta L. E este é o axioma 4. No axioma 5, a gente vai ter que fazer uma dobragem única que faz com que um ponto P1 incida na reta L passando por P2. Para esse axioma existem 3 condições de existência. Na primeira, diz que se a distância entre o ponto P1 e o ponto P2 for menor que a distância entre P2 e uma reta L, não haverá solução, por conta de P1 nunca incidir na reta L passando por P2. Em ponto algum da reta. Segunda condição de existência para o axioma 5 é quando a distância de P1 a P2 for igual à distância de P2 à reta L. Onde só vai haver uma única dobragem, uma única solução, onde o P1, ao incidir na reta L, a dobragem passa por P2, assim. Na terceira condição de existência do axioma 5, vai haver 2 soluções. A distância de P1 a P2 tem que ser maior do que a distância de P2 à reta L. Assim, ao fazer a circunferência de centro P2 e raio P1, P2, a circunferência cruza em 2 pontos da reta L, o ponto A e o ponto B, onde quando P1 ao incidir no ponto A, a reta de dobragem vai passar pelo ponto P2. Assim como quando P1 incidir no ponto B da reta L, vai passar também a reta de dobragem pelo P2.
Depois dessa dobragem, é se observar a distância de A até P1 e a reta de dobragem que passa entre elas, se percebe que essa reta passa justamente no ponto médio entre A e P1. Isso acontece também na distância de B a P1. A reta de dobragem passa exatamente no ponto médio entre eles. E esse é o axioma 5. O axioma 6 consiste na incidência de dois pontos em duas retas não paralelas distintas. Dados os pontos P1 e o ponto P2, a distância entre os pontos tem que ser maior que a distância entre as duas retas. Reta L1 e a reta L2. Caso a distância dos pontos seja maior, não será possível a dobragem. Esse é o axioma 6. O axioma 7 diz que se tivermos um ponto e duas retas e essas não forem paralelas, existe uma única dobragem que coincide o ponto em uma das retas e é perpendicular à outra reta. Vamos demonstrar. Traçamos uma reta, chamaremos ela de L1. Traçaremos uma reta qualquer, esta não sendo paralela à primeira, chamaremos ela de L2. E colocamos um ponto qualquer, denominaremos eles de P1. Efetuando essa dobragem, levando o ponto 1 até a reta L2, esse ponto coincide na reta L1 e essa reta certamente é perpendicular à reta L1. E assim, esse é o axioma 7. Agora iremos ver como resolver equações quadráticas da forma x² mais ax mais b igual a zero usando o origami. Para essa equação ter solução real, o delta tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, sendo delta igual a ao quadrado menos 4b, a ao quadrado menos 4b tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, a ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4b. Começaremos marcando o ponto P de coordenadas 0 e 1. Em seguida, marcamos o ponto Q de coordenadas 3 e 2. Realizamos, então, a dobradura que passa pelos dois pontos. Em seguida, realizamos a dobradura que faz com que Q coincida em P. Marcamos o ponto de intersecção entre as duas dobraduras. Chamaremos de M. Realizaremos agora
uma dobragem que passe por M, fazendo com que P coincida no eixo X. E agora, uma segunda dobragem, da mesma forma que também passe por M e faça com que P coincida no eixo X. Essas duas dobragens podem ser justificadas no vídeo do axioma 5. Marcamos, então, os dois pontos de intersecção de dobragem com o eixo X. Chamaremos de A e B. Os pontos A e B são raízes da equação quadrática proposta. E este foi um exemplo de como resolver uma equação quadrática com origami.